menos de 5% da população hoje não possui dívidas, Uau! tá? Que investem é menos de 1% da população. Então, assim, é totalmente atrelado à cultura do nosso país. E isso, as raízes disso está Em que momento a gente descobre isso? Leva muito tempo pra descobrir? Aonde que porque quando você falou de autossabotagem, ai, me deu uma dor aqui, assim, sabe. Eu já identifiquei várias Fala vezes, mais, que fichas caíram, né? várias vezes, Será? assim. E eu lembrava que eu já tive empresas no Brasil que você emitiu a nota, já era. Já, tá, Se o já, aham. se o cara nem te pagou, o problema é seu. O governo já recebeu a porcentagem dele. Então, deixa eu te contar uma experiência que eu tive sobre Pelo isso o ano passado. Hã. Eu acabei aconteceu exatamente isso comigo, eu emiti uma nota de prestação de serviço. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o UnineCast, eu sou a Gabi Zaleski e eu estou aqui com o meu marido, host desse podcast, André Coalho. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. E hoje é o episódio número 22, o episódio onde a Gabi tá com uma voz, um pouquinho debilitada, mas de qualquer maneira eu tô muito contente, eu não podia perder a oportunidade de estar Não. aqui, nesse episódio, estreando o nosso pilar sobre finanças, né, uma convidada super especial. Não, muito esperado, essa inauguração do pilar. A gente sabe da importância de finanças para a vida pessoal e dos negócios. Na verdade, de tudo, né. Finanças está envolvida em praticamente em tudo, então, por isso que faz parte do nosso podcast. A gente estava falando um pouquinho aqui no bastidor, acho que é legal comentar com o pessoal, a gente vai falar um pouco sobre finanças pessoais, né, e finanças empresariais. E no fim, se a gente ficar pensando, é uma coisa só, porque a gente vai falar de ser humano, né. É, foi como eu falei uma vez, lembra num podcast que eu estava falando, na verdade todo negócio, todo CPF, todo CNPJ é formado de De CPFs. CPFs, com certeza. Então, se esse CPF tá saudável financeiramente, ele vai estar indo trabalhar bem, desenvolver bem o papel dele, e daí pra frente a empresa também vai ficar melhor. Com certeza. Bora chamar a nossa convidada de hoje? Vamos chamar. Apresenta ela pra mim, por favor. Então hoje a gente vai falar sobre Tá, o educação tema de hoje, financeira. esqueci. Gente, eu Hoje tô sem voz, eu hoje acho que eu vamos perdi a falar sobre memória também. hoje vamos falar sobre educação financeira aplicada à vida pessoal e dos negócios. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. A convidada de hoje é a Carine Cabral, pela primeira vez aqui no UnineCast. Ela nasceu em Francisco Beltrão, Paraná, é casada com Alessandro Cabral, mãe da Isabela, da Sara e da Amanda. Ela é mentora de negócios, palestrante, coach da vida, empresarial e do executivo. Carine, seja bem-vinda, amiga. Olá, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, nesse podcast inaugurando, né, uma honra muito grande inaugurando esse pilar finanças. Obrigado, Ana, a honra é nossa, obrigado pela oportunidade, pela disponibilidade e por compartilhar aqui um pouquinho do seu conhecimento. Imagina, é uma alegria muito grande poder estar Não, com vocês. isso é muito massa, vai chegar no coração que tem que chegar, né, e a gente é grato por isso. Carine tá falando de Curitiba, cá. Direto de Curitiba, isso mesmo, capital paranaense. Já mora bastante tempo aí já, né? Já, desde 2011, eu 2000. tô aqui em Curitiba. Uhum. E como foi, eu e a Carine, a gente trabalhou acho que uns 10 anos atrás junto num projeto, um projeto muito especial pra gente, e muitas habilidades, a gente estava conversando sobre isso no bastidor, muitas habilidades a gente aprendeu nesse novo projeto. E eu queria que você contasse um pouquinho, Cá, como que foi esse teu início, como coaching, né, tá falando de finanças, o que que te levou pra esse ramo? Como que foi essa surpresa na sua vida? Então, finanças entrou na minha vida de uma maneira, bem inusitada, né, nós tínhamos encerrado a nossa participação naquele projeto,
onde eu me dediquei aí mais de 10 anos, né, na formação, de desenvolvimento pessoal de pessoas, né, como palestrante, viajando Brasil, mundo afora. E aí, né, encerramos a participação nessa empresa, e aí eu fiquei 1 ano, tirei 1 ano sabático, né, precisava me reestruturar, precisava lidar com algumas emoções, algumas frustrações, né, que tinham acontecido, porque coisas não aconteceram da maneira como a gente tinha se programado Eu passei e também por isso. sonhado, né, que acontecesse, então eu precisei tirar esse ano. E aí, através de um amigo, um dia ele me liga e falou comigo 1 hora no telefone. E na época ele estava ligando para conversar comigo sobre criptomoedas, moedas digitais. E eu falei: "Que mané moeda digitais, né, o que que ele está me alugando?". Enfim, falou comigo lá 1 hora e ele percebeu que eu não dei muita trela para ele. E aí ele usou a estratégia Magna, né, ele ligou para o meu marido, e aí falou: "Alessandro, eu preciso conversar com a Carine, porque a Carine é a pessoa certa para esse projeto, a Carine é a pessoa certa, eu só consigo ver ela com isso". E aí meu marido me arrumou uma emboscada, né, ele ele me ligou um dia e falou assim: "Olha, eu quero tomar um café com você no Shopping Miller. Vem para cá agora de tarde". Eu falei: "Tá bom". Você E achando eu que assim um café romântico. exato, e assim, sabe, normalmente eu questiono, né, a gente pergunta e eu aquele dia não sei o que que deu em mim, que eu só disse: "Ok, tá bom", e fui. E chegamos lá no Miller, no dito cujo café, e aí estava essa pessoa sentada, e ele simplesmente: "Agora senta aí e escuta", né. E aí então essa pessoa começou a falar comigo sobre como que funcionava, né, o mercado de moedas digitais e como que funcionava tudo isso. E a partir dali, fez-se necessário, eu sempre fui muito autodidata, né, Gabi, assim, eu sempre fui muito de ir atrás, de buscar, de aprender, e me chamou a atenção, eu fiquei curiosa, e aí eu comecei, a procurar mais sobre não só moedas digitais, mas eu precisei entrar e mergulhar nesse mercado do mundo financeiro. Uhum. E ali eu comecei a fazer vários cursos. E fazer, né, e me aprofundar, e estudar, e estudar, e estudar. E e as coisas foram tomando uma proporção que a partir deu mais ou menos se passaram, assim, ali, eu acho que uns 7 meses, mais ou menos, 7, 8 meses, essa pessoa, esse amigo que né, veio conversar comigo sobre as moedas digitais, ele acabou abrindo uma sociedade numa empresa de investimentos. E Uhum. ele falou: "Carine, eu preciso de você junto, trabalhando". Eu falei: "Tá, mas então eu vou ter que me aprofundar ainda mais, Hum. né". E comecei a estudar para as certificações, né, então a Anbima, ela é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado de Capitais. Então é ela que cuida de toda essa parte de certificação de funcionários, né, tipo de banco, funcionários de corretoras. E ali eu comecei, falei: "Bom, preciso mergulhar nesse mundo e eu preciso estudar". E Uhum. foi aí que eu comecei, né, mercado financeiro entrou na minha vida e entrou para ficar, porque eu acabei me apaixonando, né, e foi junto com isso, eu senti a necessidade, entendi, que havia um propósito muito maior, né, e esse propósito não era só questão de investimentos, mercado financeiro, mas educação financeira. O nosso país hoje, no ranking mundial, ele fica atrás de países muito pobres em relação à educação financeira. Nós somos um país, infelizmente, de analfabetos digitais, o Brasil, né? Então, desculpa, analfabetos financeiros. E aí eu vejo que começou em mim, né, um desejo, uma necessidade, entendendo um propósito. Poxa, eu preciso levar informação, eu preciso levar educação financeira para o povo, né.
E eu sempre acreditei muito na educação, né, Gabi, você sabe, eu sempre E lidei você muito tem com isso, habilidade, né, você tem habilidade para de ensinar as pessoas, de falar, de mostrar para tipo, elas que existe um outro caminho, né, então, acabou que, fui as coisas foram andando juntas, né, tanto essa questão do mercado financeiro, de me aprofundar em produtos financeiros de investimento, mas não só isso, também nessa questão da educação financeira, porque por acreditar na educação, eu acredito que nós temos uma chance de mudar esse quadro, é, sabe? Mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, né? É a base da educação, né? né. Que é o conceito do podcast também, né? É educacional. Por isso que a gente traz profissionais para poderem compartilhar os conhecimentos e essa informação chegar de forma gratuita, né? Pelos canais, pelas redes sociais, para educar as pessoas e transformar as vidas. É isso aí, é bem esse o conceito, Karine. Então, eu sempre falo, né, uma frase que é minha, eu sempre falo: "Eu acredito no poder da educação". É isso Eu aí. acredito que a educação, ela transforma as vidas em todos os níveis, né, nossa vida no nível social, no âmbito, financeiro, no âmbito, de educacional, enfim, em todas as áreas, a nossa vida é transformada através da educação, através de conhecimento. Então, É, acredito conhecimento muito. é poder, né. Exatamente. Ô Karine, desculpa, eu tenho que cuidar com a frequência que eu uso na voz, porque senão realmente não consigo falar. Ô Karine, e hoje a gente estava conversando um pouquinho aí antes no bastidor. Hoje você trabalha com coaching financeiro, né. Como que você ajuda as pessoas, assim, como aonde que você consegue auxiliar? São pessoas que estão com problemas, estão endividadas, ou são pessoas que têm interesse no investimento, proteger patrimônio? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, eu trabalho com duas, como é que eu posso dizer? 2 ramificações diferentes, né. Então, uma é a consultoria financeira, onde normalmente quem me procura, são 2 tipos de perfis de pessoas. Pessoas que estão com a vida financeira totalmente bagunçada e precisa de um acompanhamento, de um norte, de uma direção para colocar a casa em ordem, né, arrumar toda a bagunça, pessoas que estão perdidas, às vezes pessoas que têm dívidas e precisam de ajuda para se livrar das dívidas. Mas também tem pessoas que me procuram para consultoria financeira mais voltada para investimento. Às vezes a pessoa já está com a vida organizada, já tem um certo nível de educação financeira, então ela tem uma vida assim, financeira bem organizadinha, mas agora precisa começar a investir, não tem conhecimento na área de investimentos e precisa de um help ali para ela saber aonde aplicar, qual produto aplicar para determinados objetivos, né? E a segunda linha é através do coaching, porque quando a minha formação é através da Febracis, né? Então a metodologia é o coaching integral sistêmico, onde nós entendemos que nós somos um ser que é integral. Na nossa vida, para nossa vida profissional, ela poder ter bons resultados, a gente ter sucesso, todos os pilares são envolvidos. Então, a gente trabalha a área conjugal, a gente trabalha a área relacionamento com filhos, a gente trabalha relacionamento com cônjuges, né? A questão social, saúde e o pilar financeiro, que também é um deles. Então, normalmente o cliente de coaching, ou ele coloca no meio do processo de coaching dele o financeiro como um pilar para a gente trabalhar, ou ele vem com a demanda específica: "Olha, eu quero fazer o coach financeiro, eu preciso fazer o coach para essa área", que acaba também muitas vezes, né, a gente acaba trabalhando, a gente dá ênfase na área financeira, mas você acaba trabalhando tudo, porque nós somos aquilo que eu disse, um ser integral. Então tudo afeta tudo, né. O teu relacionamento com o seu cônjuge vai afetar o seu relacionamento profissional, a sua questão financeira, relacionamento com os filhos vai afetar, né, a sua vida profissional, a sua saúde vai afetar e um acaba afetando o outro. Então, não tem como a gente trabalhar só profissional.
só financeiro, porque nós somos seres, eu estava até comentando com a minha filha, né, essa semana, nós somos seres que fomos criados para nos relacionar, né, e muitos desses relacionamentos, qualquer tipo de disfunção em relacionamentos afeta a nossa vida. E aí nós podemos falar de vários tipos de relacionamento, como eu disse, conjugal, com filhos, com pais, com irmãos, relacionamento social, inclusive relacionamento com Deus, né? Espiritual, a nível espiritual. Como é a minha questão espiritual afeta também tudo. Então, tudo vai da demanda que a pessoa vem me procurar, né? Então, às vezes a gente começa lá o processo de coaching e a pessoa já na primeira sessão identifica que um dos pilares que ela precisa trabalhar é finanças, então nós focamos ali. Ou a pessoa vem dizendo, não, eu quero trabalhar só, né, principalmente finanças. Ou então, como eu disse, na consultoria financeira, onde a gente acaba dando essa ajuda. Para as empresas, na consultoria, da mesma forma. Então, a empresa que às vezes está com problemas, passando por problemas financeiros, o empresário vem, me procura, né? E aí eu olho toda a questão financeira da empresa para a gente poder ajustar as contas, né? A administração, mas também, às vezes, é só, olha, a gente está com um projeto, nós queremos investir, porque daqui 2 anos nós queremos expandir, porque daqui 3, 4 anos nós queremos abrir novas filiais, e nós queremos saber qual é o melhor produto para nós colocarmos o dinheiro agora. Então, né, são diferentes perfis de cliente que vêm atrás, né, do nosso serviço. É normal o cliente te procurar por um motivo, porque quando a gente fala de finanças, de dinheiro, às vezes a gente foca só na moeda em si, né, na cifra. Uhum. E eu percebo isso na minha vida, na minha história, agora na minha história como casal, como família. É normal o cliente indo procurar você, às vezes, pensando no dinheiro, mas no fundo, para se relacionar bem com o dinheiro, o problema está lá atrás, numa crença, alguma coisa pessoal. Muito, É, né. muito. Já teve momentos de eu estar, num atendimento de consultoria, preenchendo uma planilha de Excel, uma planilha financeira, Uhum, né, a planilha de controle de gastos. uhum. E ali, conversando com o cliente, eu identifico que existem muitas crenças limitantes, né. Às vezes é crença de identidade, às vezes é crença de capacidade, às vezes é crença de merecimento. E aí eu direcionar esse cliente e dizer assim: "Olha, não adianta eu continuar fazendo consultoria com você, porque o seu problema é crenças, e essas crenças vêm da sua mentalidade sobre dinheiro. E essa mentalidade vem das suas experiências na infância. O que foi que você viveu, o que foi que você presenciou, o que foi que você, teve de informação, que aquilo ficou gravado no teu subconsciente, no teu inconsciente, e hoje produzem comportamentos e você não sabe o porquê", né. E eu tive um caso específico de uma advogada, que eu fiz com ela tanto a consultoria como o processo de coaching. E essa advogada, assim, uma mulher fantástica, ela tem um escritório, né, numa região próxima aqui de Curitiba, e ela é da cidade dela, a única advogada mulher com um escritório no porte que o dela tinha. E aí ela chegava, ela aumentava o faturamento, quando ela chegava mais ou menos uma média ali de 35, 40 mil reais de faturamento, ela começava a se autossabotar. E aí o faturamento começava a cair e despencar de novo. E ali nós começamos a identificar que tudo aquilo era crenças. Não tinha a ver com a moeda, não tinha a ver com a Mercado. execução do trabalho. Exatamente. Então ali entrava uma crença limitante em que ela inconscientemente começava a se autossabotar e aí começava a cair novamente. Aí nós precisamos tratar essas crenças, a mentalidade dela,
da onde vinham essas coisas, né? O que foi que ela presenciou na primeira e na segunda infância, que a gente chama, né? Então, do 0 aos 7 anos é a primeira infância. Tudo aquilo que a gente vê, presencia, absorve, ouve nessa fase, fica num nível muito profundo no nosso cérebro, né? Que a gente chama que, quando nós estamos adultos, ele fica na área do inconsciente. Então, tem coisas que eu faço, comportamentos que eu tenho, que sem eu perceber, eu faço inconscientemente, porque foi algo que lá, quando criança, muito pequenininho, eu absorvi. E aí existe a segunda infância, que é dos 7 aos 12, né? Essas memórias ficam na área do subconsciente. Então, elas são umas memórias mais fáceis de acessar, mais fáceis de você reprogramar, do que as do inconsciente, do 0 às 7. As do 0 às 7, elas ficam, são muito profundas, né? Então, você precisa de um trabalho muito maior para você poder acessar e também reprogramar essas crenças, para que a pessoa consiga romper na área que ela quer romper. Nossa. E vem cá, quantas sessões? Como funciona isso? É por sessão? É por projeto? Porque a minha dúvida, eu vou aproveitar esse podcast hoje de consultoria para mim, né. Aham. Eu acho que eu não podia perder a oportunidade de fazer essa consultoria mesmo sem voz, Karine. Sim, com certeza. Cá, precisa de muito tempo para chegar nesse ponto? Porque, assim, eu percebo isso no meu dia a dia, eu percebo isso Uhum. com as minhas experiências. A gente estava falando, né, antes, eu não tenho problema em fazer dinheiro, eu tenho problema na gestão, eu preciso aprender Uhum. mais em como aplicar melhor o meu dinheiro, se é o momento de gastar ou não, se é o momento de investir ou não. E será que em que momento a gente descobre isso? Leva muito tempo para descobrir? Aonde que porque quando você falou de autossabotagem, ai, me deu uma dor aqui, assim, sabe. Eu já identifiquei várias Fala vezes, mais, que fichas caíram, né? várias vezes, assim. Bem a frase típica de coach, né? É. Então, o processo de coaching, ele são 12 sessões, né? Essas 12 sessões podem ser feitas à escolha do cliente, né? De fazer isso semanalmente ou quinzenalmente. Se nós fizermos semanalmente, nós estamos falando de um processo de 3 meses, né? Então, é um processo relativamente curto que a gente fala para atingir alta performance. Mas na primeira sessão, já é incrível as coisas que já se consegue identificar já na primeira sessão. Porque já a primeira sessão, ela já vem carregada, né, de ferramentas, então existe uma ferramenta cognitiva que a gente faz, uma ferramenta mais emocional, e então nós já entramos em níveis bem profundos já na primeira sessão, e você já vê, assim, os relatos dos meus clientes, assim, já depois da primeira sessão, eles já têm uma mudança na semana, sabe? Ele diz: "Meu Deus, já mudou", né? Então, normalmente, após 3 sessões, assim, tem clientes que chegam para mim e falam: "Olha, Karine, minha vida já mudou de se eu for, dar uma nota, né, de 0 a 100%, 70% eu já tive uma mudança com 3 sessões", Nossa, isso é ótimo. né. Então, ele é um processo que te leva, ele é totalmente direcionado a te conduzir à alta performance, né. E aqui a alta performance que a gente fala é você vir a desfrutar da vida extraordinária que você pode ter em qualquer um dos pilares, né. Então, assim, eu preciso hoje trabalhar o pilar financeiro, tá, qual é a tua visão de vida financeira extraordinária? Uhum. Eu preciso trabalhar a saúde. O que para você é ter uma saúde extraordinária? Eu preciso trabalhar o conjugal, meu relacionamento conjugal. Ok, o que é um casamento extraordinário para você? O Hum. que é o relacionamento com os pais extraordinário? Relacionamento com os teus filhos, né? Enfim, então tudo é baseado nisso. E nós montamos um plano de ação para que a pessoa possa ir eliminando os impedimentos e atingir essa alta performance em todos os pilares.
Quando é que a gente vai começar a contratar? Eu ia te fazer a mesma pergunta. Todo mundo É, precisa, né? Eu acho Todo que mundo sim. precisa. Eu acho que sim. Eu acho que vem um pouco da nossa cultura também, né? Porque a gente não pode falar só de dinheiro quando adulto. A gente esquece disso. Ou Esquece, melhor, a gente verdade. não A gente aprende não aprende. a falar. Eu tô generalizando, talvez isso seja só uma coisa da minha família, não sei, mas eu acho que não, né? Com as pessoas que a gente convive, a gente percebe que isso é cultural. Você diz a parte da falta de educação financeira? É, porque depois lá na frente, eu acho que talvez os 2 primeiros pilares em que esbarram na vida adulta, o financeiro e o conjugal, relacionamento conjugal. Porque É, trabalho, realização, carreira, é é um pouco provável que a gente alimente isso com o sucesso financeiro. As pessoas ainda é um ponto de vista talvez, é muito pessoal, mas assim, o sucesso profissional ele tá, correlacionado com o sucesso financeiro. E são coisas totalmente diferentes. Mas sim. na nossa cultura, eu tô pensando na cultura Brasil, né, a gente correlaciona isso. Ah, se a pessoa tá com uma boa casa, um bom carro, um bom salário, ela Sucesso. é sucesso. É. E aí isso também não quer dizer que tem o dinheiro, tem o sucesso pessoal, tem o sucesso no relacionamento. É, Então assim, eu acredito que é um pouco da nossa cultura, né. como a Karine falou, você chegar no ponto de ter uma vida extraordinária em todos esses pilares, meu, tá muito longe realmente da cultura brasileira você conseguir isso. Mas distantíssimo. Por isso que Porque todo mundo realmente precisa de. E a gente que traz essa deficiência como brasileiros, né? A gente traz isso pra cá e aqui a gente enxerga que desde pequeno eles já têm uma relação com o dinheiro é totalmente melhor, né. diferente, né? A gente aprendeu quando é criança lá que o dinheiro é sujo, não pode, você tem que lavar a mão depois, cuidado com o dinheiro, que você tem que ser. Então por isso que eu não sei se isso possa ser das nossas famílias, né. É Karine, você que cultural. tá acostumada e em contato com a maior parte das pessoas e vê pessoas de culturas até diferentes, isso então, ou é não? totalmente a cultura do endividamento, que é a cultura brasileira, Uhum, hoje ela é cultura do endividamento, né? tá. Para você ter uma noção, menos de 5% da população hoje não possui dívidas, Uau! tá? Que investem é menos de 1% da população. Então, assim, é totalmente atrelado à cultura do nosso país. E isso, as raízes disso está na forma como o nosso país foi descoberto e desenvolvido, Colonizar. né? Uhum. Então isso aí, a causa, a raiz disso é lá no processo do descobrimento do Brasil. E aí tem muito a ver também, nós precisamos entender que isso liga totalmente à religião. Por quê? Nós somos um país que foi colonizado por portugueses, e aí quem que vinha junto nas caravelas aqui para colonizar? Padre, Os monges, né? os padres, exatamente. E aí entrou muito nós termos sido colonizados e introduzido o catolicismo aqui dentro do nosso país, trouxe juntamente uma cultura de pobreza, miséria. Uhum. Né? Por quê? Porque o catolicismo carrega isso muito forte. Os monges, né, que fazem os votos de pobreza, Hum. essa questão que o André acabou de comentar, desse tipo de coisa que veio da religião. Quem é rico não vai para o céu, pessoas ricas são ruins, né? São más, o dinheiro é sujo. Então, existe muito, isso veio muito forte do catolicismo. E ali tem uma raiz que, na verdade, não tem nada a ver também com essa questão espiritual. Mas qual que era a visão daquela época, né, do catolicismo? Até por conta disso,
é um dos motivos que o nosso país hoje é horrível em educação, né? Não é estimulado o conhecimento, o desenvolvimento da educação. Por quê? Porque como foi colonizado por católicos, né, por monges católicos, padres católicos, quanto mais a pessoa ficasse ignorante, Era melhor. mais fácil de se manipular, né? Já totalmente diferente, por exemplo, de um país que a gente vê como a Alemanha, que foi desenvolvido totalmente por protestantes. Por quê? Porque o protestantismo, ele incentivava a educação, então ele ensinava as pessoas a ler, para que as pessoas pegassem a Bíblia e fossem ler para aprender, né? Tanto é que Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão, faz a parceria lá com Gutenberg, então eles botam a Bíblia para imprimir, porque nessa época era só o clero que tinha acesso à Bíblia, né? Então, daí o que ele faz? Ele pega, traduz a Bíblia para o alemão, só tinha em latim também, aí ele vai lá, traduz para o alemão, faz a parceria com Gutenberg, eles começam a imprimir várias Bíblias e dá na mão do povo, dizer, ó, aprenda a ler e escrever para você ler, para você ter esse conhecimento. Então, olha a diferença de mentalidade. Total. Entendendo? Um vai e incentiva, né? Então, busque conhecimento, busque a educação para que você possa ter acesso a isso, e o outro não, eu prefiro que você não tenha, porque se você tiver, você não vai ler, e aí eu posso falar o que eu quiser para você, que você vai acreditar. Então, toda a raiz está nisso, e ali vem, inclusive, essa questão da cultura do endividamento e da miséria, né? Porque aí nós tínhamos aqueles barões que vinham para cá, a nobreza, né, de Portugal que vinha para cá, e quanto mais o povo tivesse essa mentalidade de pobreza, de miséria e escassez, mais fácil, mais a massa de manobra, mais fácil de manipular a pessoa é. Então vem a questão de você, como é que fala? Me esqueci agora. Essa parte de ser dominado. A parte de fazer dívida, a cultura dos impostos, né? Muito imposto sobre imposto, isso também vem dessa época. Exatamente. Eu estava falando eu estava dando uma palestra semana passada, teve uma igreja aqui que pediu para que eu fosse, por 3 quartas-feiras, dar palestras, estudos, né, sobre finanças para os membros da igreja. Muito legal. E aí eu fui lá, né, nessa última quarta-feira, eu estava falando, né, nosso país é o único país onde se existe consórcio, gente. Jura? É o único país. Nem tem uma palavra para consórcio em inglês. Você sabia disso? Não. Nem no inglês, nem no alemão. Por quê? Porque o nosso povo, a mentalidade de endividamento é tão grande que a pessoa não consegue guardar dinheiro. Então, inventaram o consórcio, um boleto para a pessoa pagar, mas que na verdade é uma forma de obrigar ela a guardar dinheiro. Ai, eu não sei se eu acho isso legal, eu acho isso péssimo, meu Deus. Não, eu lembro que muitos anos atrás chegar a falar isso. É uma forma de guardar dinheiro. Eu já fiz isso, eu já falei isso. É uma forma Não, de assim, guardar quando dinheiro. a gente olha para, como é que eu posso dizer? Não como uma forma de guardar dinheiro, né? Porque investimento você recebe juros, né? No consórcio você vai pagar uma taxa de administração para a administradora administrar o seu dinheiro para depois ela te dar, né? Mas o que acontece? Se a gente for fazer um comparativo com o financiamento, vou dar um exemplo, você vai comprar uma casa. Você tem 2 opções, você pode fazer um consórcio para comprar essa casa, ou você pode fazer um financiamento de 30 anos para comprar essa casa. Se você chegar para mim, Karine, qual é a melhor opção? Com certeza o consórcio, porque o consórcio é infinitamente mais barato, né? Então a gente chega a chamar de dívida azul. Por quê? Porque como essa taxa de administração ainda ela é muito baixa, perto de um financiamento, então muito melhor que você compre um imóvel, que você compre um carro com o consórcio, do que com financiamento. Makes sense. Mas se a gente for comparar agora com a mentalidade de fora,
né? É inadmissível para eles você pagar uma taxa de administração para alguém cuidar do seu Dá dinheiro. dinheiro. Você não é capaz de. Você não tem domínio próprio, né? Você não tem controle sobre si para você guardar dinheiro. É o que eu já vi aqui, que normalmente, até americanos, mas muitos imigrantes que têm um bom salário, que já estão se aposentando aqui, eles pagam uma empresa para te ensinar a você fazer um planejamento para Mas é planejamento de isso, um aposentadoria. planejamento para aposentadoria. Isso eles fazem. A previdência complementar que a gente fala aqui, né? Exatamente, como se fosse isso. Aí eles pagam, sim, e esse consultor vai falar ali, olha, você tem que guardar dessa forma seu dinheiro, investir dessa forma seu dinheiro, para quando você se aposentar, você se aposenta lá com $1 milhão. Normalmente é esse o plano. Ele vive aí os últimos... Guardar $1 milhão para você viver da renda desse dinheiro. Exatamente. Você tem que chegar a $1 milhão quando você estiver querendo se aposentar, aí chegando, ele te ensina a chegar com $1 milhão até ali, aposentou, o que você vai conseguir fazer com esse $1 milhão depois de aposentado e tal. Mas Tem muito isso o que aqui. eu acho interessante aqui também, a gente falar um pouquinho de finanças, é que eles são incentivados a investir na bolsa desde muito cedo. Uhum. É natural Essa isso. essa é uma diferença gigantesca de mentalidade, né? Não é muito dinheiro, eles começam com pouco. Começa com um pouquinho. Uhum. Exatamente, porque há uma cultura de investimento, né? Há uma mentalidade já impregnada na sociedade de ser pró-investimento. Nós estamos falando, os Estados Unidos é um país que ele incentiva muito o empreendedorismo, incentiva muito a pessoa abrir empresa, a pessoa empreender, a pessoa fazer negócio. O nosso país, a mentalidade é o incentivo para você ser funcionário. Né? Então, exatamente. Então, essas são as duas diferenças de mentalidade. E aí você vê essa diferença ela incrustada em tudo, desde o nosso modelo de escola. Né? Então, desde lá da escola fundamental, do ensino médio e da faculdade. Você sai da faculdade, os professores te ensinam a você aprender uma profissão para você ser funcionário. Não existe aquele incentivo de você vai sair daqui para você abrir o seu negócio, né? Então aí tem a grande diferença. E aí e isso impacta no quê? A bolsa dos Estados Unidos, a quantidade de empresas que ela tem comparado com a nossa bolsa B3 do Brasil assim, chega a ser ridículo, né? A diferença é gigantesca. Por quê? Porque aí é um país em que se incentiva fazer negócio, produzir. Você vai produzir. Produzir, isso aí. Isso. E aqui não, aqui você não vai produzir, aqui você vai ser pau mandado. Desculpa a expressão, mas é assim, né? Então aqui você vai trabalhar, você não é incentivado a você pensar de maneira autônoma, sabe? Você não esperar ser mandado. Você poder fazer algo com proatividade, você enxergar as coisas. Eu vejo isso de uma forma muito gigantesca, sabe? Principalmente nessa nova geração, né? A geração, por exemplo, que eu falo das minhas filhas aí, 19, 18, 18 anos. E a grande dificuldade delas é elas se relacionarem com pessoas da idade delas por conta dessa mentalidade. Porque como eu eduquei elas dentro de uma mentalidade de que você vai produzir, você vai empreender, você vai fazer, né? Você não vai ficar esperando ninguém te mandar. Eu ensino elas desde criança, elas aprenderem a enxergar as coisas. E não ficar esperando, a mãe mandou fazer aquilo, eu vou fazer. Não, se você está passando, você está vendo o negócio ali no meio do caminho, já vai, já faz, né? Nossa. Essa que eu vejo que é a grande diferença, né, de mentalidade dos dois países. E aí, quando a gente leva para o lado financeiro, essa diferença fica mais gigante ainda. E aí nós vemos isso no tamanho da nossa bolsa de valores, com a bolsa de valores dos Estados Unidos, no número de investidores que nós temos hoje aqui no país. E aí, né? Hoje mesmo eu vi uma matéria
de uma das páginas de economia que eu sigo do Instagram, que o Brasil, nessa última pesquisa que eles fizeram, o Brasil tem mais números de apostadores do que de investidores. Meu Deus. 14% da população aposta, né? Aposta Assim, tipo loteria? isso, tá uma febre aqui desses sites de apostas, né? Aplicativos de apostas. Então, por exemplo, assim, você vai lá, tá tendo um jogo de futebol, vai lá, faça uma aposta em dinheiro de qual dos times vai ganhar. E aí você aposta lá no site, no aplicativo, né? E aí você você pode ali ganhar dinheiro. Mas é umas coisas assim que eu olho para aquilo, Na gente. nossa época isso ainda era proibido, não era? Não entrava como igual cassino? Isso já Você sabe que eu existia não sei? 10 anos atrás? Não, isso Não? é mais recente. Tanto é que agora eles tiveram que reformular algumas leis, inclusive para declaração de imposto de renda, porque não tinha nem como se declarar esses dinheiros ganhos de Ganho. apostas. Uau! E deram um jeito. Ah, claro. Deram um jeito de botar imposto. Sabe Aqui, ó, eu abri aqui, ó, da população, né? Esses dados é segundo a Ambima, tá? De 2023. Então, 67% da população não investe em nada, nem poupança, nem nada. 25% da população investe na poupança, o pior investimento que existe no Brasil, né? Então, o pior tipo de investimento que você pode fazer é a poupança. Você está literalmente jogando dinheiro no lixo, então nós temos ali já em segundo lugar, com 25% a poupança. Em terceiro vem apostas, com 14%, e aí depois vem títulos privados, com 5%, fundos de investimento, com 4%, criptomoedas, com 4%, ações, 2%, e tesouro direto, com 2%. Nossa Senhora. Falando disso de investimento, falando de impostos, imposto de renda e tal, eu tô lembrando de uma coisa incrível que eu conheci aqui, que desde a pequena empresa, você só paga imposto sobre o lucro. Se Isso. você não teve lucro o ano inteiro, você não vai pagar nem imposto. E eu lembrava que eu já tive empresas no Brasil que você emitiu a nota, já era. Já, tá. Se o, Aham. se o cara nem te pagou, o problema é seu. O governo já recebeu a porcentagem dele. Então, deixa eu te contar uma experiência que eu tive sobre Pelo isso o ano passado. Ah, Eu aconteceu exatamente isso comigo. Eu emiti uma nota de prestação de serviço, aham. não lembro qual que era o valor agora, se foi 65 ou 67 mil reais, uma coisa assim, naquele mês, e acabou que eu não recebi. E eu precisava emitir porque eu falei, bom, o dinheiro vai cair na minha conta, então eu preciso emitir. E eu emiti dentro daquele mês, né? E daí passou os meses, eu acabei não recebendo. E aí, como já tinha passado os meses, eu não pude mais cancelar a nota. Uhum. Eu tive que pagar 12 mil reais de impostos dessa nota que eu Que emiti. não recebeu. Eu não recebi. É um absurdo. Meu, como Você é tá entendendo? nossa, isso aí foi uma das coisas mais assim, eu falei, caramba, 42 anos foi muito tempo sofrendo lá. É. Porra, que sacanagem. Eu tenho amigos que são empresários e que hoje, por exemplo, um deles está morando aqui, mas ainda tem negócio no Brasil. Ele estava me contando exatamente disso, a seriedade que é, e aí também depende da cidade que você mora, depende do estado, tem leis diferentes, tem imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, imposto sobre o estoque, e o governo, ele estava explicando que o governo, na cidade onde ele tem o principal negócio, ah, ele que define o valor da mercadoria que você tem em estoque que você vai pagar. Por exemplo, vamos supor que você comprou uma Imagina. mercadoria por 10 reais o cento, vai, digamos assim. Porque você conseguiu uma promoção. Uhum. Era 18.
para ter pago. Aí você Aham. pagou 10. O governo vai te taxar por 18, porque esse é o preço normal. Não importa se você pagou mais barato, o problema é seu. Você vai pagar em cima de 18. Aí quando você Não paga em cima de sabia isso. 18, o seu 10, o teu lucro que vai pro brejo, né? Como diz, Exatamente. o lucro vai pro brejo. Meu, como Não é sabia. que você sobrevive, gente do céu? Aí o que Uhum. acontece? O empresário tem Endividado. que sonegar ou vai ficar endividado, aí ele vai empurrando a dívida do lado simples, de tudo que é coisa, e fica nisso, fica por isso. E aí você vê que assim, aí nós entramos numa roda que não tem fim, né? Porque É. aí o empresário, diante de tudo isso, bom, os dados do Sebrae, gente, é assustador, né? Mais de 70% das empresas fecham no primeiro ano de vida. As outras depois de 3 anos e as outras depois de 5 anos. O que sobra, que passa de 5 anos, é uma porcentagem muito pequena. Então, quando a gente olha para tudo isso, aí você tem uma taxa de desemprego altíssima, né? Aí você tem, hoje nós estamos vivendo dentro da política uma demonização do empresário, né? Então, o empresário é visto como aquela pessoa, né? Exploradora, né? Até eu estava vendo esses dias um vídeo do Paulo Vieira, e ele falando, né, conversando com uma mulher, e ela falou assim, o problema são esses empresários e tal. E ele falou assim, tá, mas qual é o problema? Eu vou te dar um exemplo, esses caras, assim, ele citou inclusive o Luciano Hang, né, da Havan. Uhum. Falou assim, porque o Luciano Hang, porque olha só, ele é milionário nas costas dos outros. Eu falei assim, então deixa eu te falar. Olha só, ele emprega hoje cerca de 200 mil pessoas no Brasil todo, né? Não, 22 mil pessoas, desculpa, 22 mil pessoas no Brasil todo, em todas as lojas. Se hoje ele fecha todas essas lojas, nós estamos falando de 22 mil pessoas sem emprego, sem renda. Só que aí, se você for falar sobre o impacto que isso vai gerar na vida dessas pessoas, porque quantas famílias vivem dessa renda? Então, que tem ali, dependem, às vezes são 3, 4 pessoas numa casa que dependem. Então, nós já podemos pegar os 22 mil e multiplicar por 4. Já passamos aí, né, de 180 mil pessoas. E aí você vê assim, e aí, se ele fecha todas as lojas hoje? São 180 mil pessoas que já não tem mais essa renda, e aí? Aí vai estar bonito, Fora os né? indiretos, né, que são 180 mil deixando de comprar Exato, de fora outra. os fornecedores, fora o mercado que vai deixar de vender para essas pessoas, fora o poço de combustível que essas pessoas não vão mais ter dinheiro, então não vão mais abastecer, as lojas que a pessoa sem dinheiro não vai mais comprar roupa, enfim, afeta a economia de uma maneira gigantesca, mas infelizmente a grande massa da população, ela foi doutrinada para não pensar e não enxergar dessa forma. Né? Então é por isso que eu falo que há uma demonização, né, dos ricos e dos que têm, os que estão confortáveis financeiramente ou dos que produzem como os empresários. E isso a gente vai chegar de novo no mesmo tema que é a educação. Uhum. Eu não vou te deixar com informação, eu não vou te manter aprendendo as coisas para que você não tenha opinião própria, para que você não se defenda, para que você não cresça e assim por diante, né. Exatamente. E aí é por isso que eu falo, né, que assim é um tema que me emociona muito. E eu falo, eu creio no poder da educação, né? Eu como cristã, a minha base, né, como é que eu posso dizer? O livro de instrução para minha vida é a Bíblia, né? E tem um versículo que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse é um texto que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida. Se eu não tenho conhecimento de sobre perfil comportamental, sobre o emocional, sobre a mínima noção de psicologia, eu vou fazer os meus filhos sofrer e eu vou sofrer com os meus filhos. Se eu não tenho o mínimo de conhecimento relacionado a relacionamento conjugal, eu vou ter um casamento falido e eu vou sofrer com a falta de conhecimento.
Se eu não tenho conhecimento profissional, eu vou sofrer, eu vou colher consequências na minha vida pela falta de conhecimento. Então, esse é um texto que eu vejo assim, cada vez eu paro, eu analiso e digo, realmente, as pessoas sofrem, perecem por falta de conhecimento. Né? Então, por isso que eu falo que eu creio muito no poder da educação. E em todos os sentidos, não só financeiro, mas em todos os sentidos. Para mim, assim, a educação ela é a chave do sucesso em todas as áreas. Quando eu estou disposto a buscar conhecimento, a buscar informação, a buscar aprendizado, a minha vida é transformada por esse conhecimento. Dá um salto de desenvolvimento pessoal, né. Hoje as tuas sessões de coaching, elas pegam muito no autoconhecimento também, não pegam, Kaline? Muito, muito, porque quando eu entendo, quando eu começo a reconhecer e eu aprendo qual é o meu perfil comportamental, qual é o meu temperamento, qual é a minha linguagem de amor. Eu me conhecendo, eu vou saber com quem eu posso me relacionar. Uhum. Com quem é a pessoa que vai se encaixar mais nos relacionamentos? Aqui eu não falo só relacionamento pessoal, eu estou falando de relacionamento profissional. Hoje, por exemplo, graças a Deus, nós estamos tendo uma cultura em que, por exemplo, hoje as empresas, quando vai pegar o currículo de um funcionário, ele já olha qual é o teu perfil comportamental. Ah, dá certo para aquela vaga. Não, o teu perfil comportamental não encaixa com aquela vaga. Né? Então, por quê? Porque às vezes nós vemos pessoas sofrendo porque estão numa função errada dentro da empresa. Né? Então, assim, uma pessoa lá, eu vou dar um exemplo, né? Um perfil conforme estável, uma pessoa totalmente analítica, uma pessoa que não gosta de contato social, aquela pessoa que ela é 100% informação. Então, você não convence ela pela empolgação e nem pela emoção. É uma pessoa totalmente racional. E aí você coloca essa pessoa para lidar com vendas. Você vai matar essa pessoa. Porque ela não quer ter interação com outras pessoas. Ela é uma pessoa reservada, né? Ou então você pega uma pessoa, por exemplo, com perfil comportamental como é o meu, que é um influente dominante. O influente, ele precisa de outras pessoas. Ele gosta de estar no meio de outras pessoas. Você dá uma tarefa para o influente executar, ele vai executar em equipe. Ele não vai executar sozinho. O prazer dele é estar no meio de pessoas, é conviver com pessoas e trabalhar em equipe. E aí você pega essa pessoa e você joga para ir cuidar de um estoque. Enfiado sozinho num lugar. Você vai matar essa pessoa. Né? Então, a pessoa vai ficar doente, aí vai desenvolver problemas emocionais, pode até entrar em depressão. Então, quando a gente se autoconhece, eu me conheço, eu tenho a capacidade de entender o que é para mim e o que não é para mim. Né? E como eu vou me comportar. Né? Então, essa é a grande questão, inclusive até com questão de dinheiro. Se eu identifico, por exemplo, que um cliente ele tem um perfil comportamental que ele é um conforme estável, um perfil analítico, eu sei que o jeito de eu abordar ele, de eu explicar para ele, tem que ser totalmente diferente do jeito que eu vou explicar para um influente dominante. A linguagem no falar tem que ser diferente, porque senão não vai funcionar. Né? Então, tem todas essas questões. E isso é tão poderoso, Gabi, porque assim, você sabe, eu tenho as 3 meninas, né? A Isabela, a Sara e a Amanda. As 3 são totalmente diferentes. São perfis comportamentais diferentes, são temperamentos diferentes, são linguagens de amor diferentes. A maneira como eu lido com a Isabela, eu não posso lidar com a Sara, a maneira que eu lido com a Sara, eu não posso lidar com a Amanda. E isso fez uma mudança tão grande na minha vida, eu me entender, saber como eu sou, eu entender quem são as minhas filhas, qual é o perfil delas, o comportamento delas, eu entender que coisas que eu achava que era um comportamento, como é que eu posso dizer? Logo que a Sara ficou adolescente, a gente começou a passar muitos problemas de relacionamento com ela. E às vezes nós estávamos em família lá, assistindo um filme, todo mundo junto, e ela queria ficar isolada, quieta num quarto.
E muitas vezes eu falava: "Meu Deus, nós estamos aqui em família, você não se mistura, você não quer ficar com a gente". Quando eu entendi que nós somos aqui em casa todos influentes, menos ela, e que ela é totalmente um perfil comportamental totalmente diferente do nosso, e ela precisa dessa solitude, ela precisa ter esse momento, esse negócio no canto dela ficar mais reservada, to todo o nosso relacionamento mudou. A maneira da gente lidar mudou. Por quê? Porque eu entendi como ela funciona. Ela entendeu como eu funciono, eu entendo como a Amanda funciona, eu entendo como o Alessandro funciona. E aí, os relacionamentos dentro de casa mudaram da água para o vinho. Nossa. Simplesmente pelo fato de você ter conhecimento, né. Então hoje, por exemplo, eu sei que a linguagem de amor da Sara é tempo de qualidade, mas a da Amanda não, a da Amanda é palavras de afirmação, então a Amanda ela precisa ouvir "eu te amo", a Isabela é do toque, a Isabela eu preciso para mostrar que eu amo ela, eu preciso abraçar e beijar. A Sara não gosta de toque. O negócio da Sara é ela poder, ela ter tempo de qualidade comigo. Então, se eu quero demonstrar que eu amo ela, é eu pegar e tomar um café com ela numa cafeteria, Ai, que delícia. entende? Então, assim, mas aí que tá, como você descobre? E às vezes eu fico olhando assim pra mim, eu falo isso muito pra Sara, né, e pra Isabela, que são as mais velhas, eu digo: "Ai, eu peço perdão pra elas tantas vezes que eu falo assim: "Ai, olha, se a mãe tivesse tido esse conhecimento antes de vocês nascerem ou quando vocês eram pequenininhas, né, tanta coisa teria sido diferente". Mas não tinha. Mas ao mesmo tempo eu digo: "Graças a Deus que hoje a gente Eu teve e a tenho. gente pôde consertar", né. Ô, Karine, quando você fala de educação, hoje, os teus clientes são adultos, né? Sim, aham. E existe esse tipo de coaching para um adolescente ou para um Tem sim. pré-adolescente? A gente Porque tem. pode a gente pode atender, na verdade, qualquer idade, né, desde que, já tenha uma certa maturidade, né. Entendi. Então, a gente não tem mínimo de idade para atender, mas não faria sentido fazer um processo de coaching, por exemplo, com uma criança de 5 anos, Claro. né. Uhum. Mas, enfim, assim, não tem uma idade mínima para a gente estar atendendo, né. É que eu acho que a partir do momento que você cura um adulto, né, uma mãe, um pai, isso reflete no filho. Total, porque nós vivemos esse processo dentro de casa, né. Uhum. A partir do dia que eu e o Alessandro começamos a viver essa jornada, né, com a Febracis e a gente começou a se aprofundar nisso, e eu trazendo essas coisas para dentro de casa, totalmente o nosso ambiente de casa mudou, né, e as meninas mudaram muito. Por quê? Porque aí, hoje, por exemplo, eu faço coaching com elas, né, então a gente às vezes eu faço coaching em grupo com eles, Que bom. coloco, né, Funciona. porque muito, É. muito. Coaching em grupo tem ferramentas que você pode fazer tranquilo em grupo, sabe, então tem um impacto muito grande, né. Então, a gente volta e meia a gente faz, às vezes sem eles perceberem eu tô fazendo, Uhum. né, porque é uma ferramenta de você levar o indivíduo para uma alta performance, né, Com certeza. trazer a ele a consciência, porque a partir do momento que eu faço perguntas, eu trago a ele a consciência, eu faço ele refletir. Uhum. Né, eu não entrego, e aí que eu vejo muito a diferença da metodologia do mentoring e do coaching, né. Lá anos atrás, eu acho que mais ou menos uns 8 anos atrás, eu fiz a formação em mentoring, e o mentor ele te dá o caminho, né, ele te fala exatamente como você tem que fazer, onde você tem que ir, de que jeito você tem que fazer. O coach não, o coach vai deixar você identificar, né, ele vai te fazer perguntas que te levem a estado de consciência, e daí dessa consciência, né, vai fazer você mesmo encontrar o caminho que você vai seguir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curioso. É possível um perfil conforme analítico, ah, gostar de vendas ou gostar de bater papo de certos assuntos?
Porque eu sou assim. Depende, qual é a tua o segundo perfil, né. Por exemplo, você Hum. pode ser um influente conforme, Uhum. ou Ah, um conforme influente, tá. Então você ter um certo nível de influência, de você gostar de bater papo, mas a tua mente ser totalmente analítica. Uhum. Como você pode ter, por exemplo, aquilo que eu falei da Sarah, o perfil da Sarah é um conforme estável. Então ela tem a estabilidade e a conformidade. E aí é um perfil de pessoas que para vendas pode esquecer, Hum. entendeu? Porque Mas é a pessoa que não gosta de interação, é a pessoa que ela, se você der coisas para ela executar, perfeito. Ela vai executar e o conforme ele traz uma grande pegada de perfeccionismo, sabe? É aquela pessoa que gosta de ser perfeccionista e de fazer com excelência. E se autocobra muito. Então, o conforme, quando você junta o conforme com o estável, que é aquela pessoa mais tranquila, mais reservada, mais quieta, né? É uma pessoa que para vendas jamais. Ela não vai se sentir bem, ela não vai gostar de fazer, ela não vai querer. Vai ser algo que vai exigir dela uma inteligência emocional, vai desgastar emocionalmente demais. eu agora eu tô confuso. Porque Tem que fazer o teste. tô confuso comigo, porque eu tenho o perfil, digamos, de conformidade e Aham. analítico, que isso Uhum. me levou muito bem à minha profissão, à minha carreira Formação. de engenheiro, Sim. mas eu gosto muito de conversar, mas Uhum. eu sou muito seletivo nessa questão de conversa. Com quem que eu vou conversar, entende? E isso é natural da conformidade. Então, eu sou muito seletivo, adoro conversar, mas do jeito que eu quero, com quem eu quero. Aham, exatamente. E é por isso que, assim, muito provável que você seja um conforme influente. O seu nível de conformidade, ele ainda vai ser mais alto do que o nível de influência. É, mas eu adoro Mas influenciar. Mas vai haver, exatamente, mas há, né, há uma predominância da influência, mas não no mesmo nível da conformidade. Sim, entendi. Então, isso é muito interessante, porque aí a gente faz o teste, né, e o teste dá exatamente, qual é o nível, né, qual é a nota lá de, eu Uhum, sou, uhum. 80% influente, daí eu tenho lá 30%, 20% de dominância, enfim, né, ele dá exatamente o gráfico de como você. Porque lógico, nós temos em nós os 4 perfis, né, manifestações dos Sim, 4 perfis. Por exemplo, no meu caso, o meu é influente e dominante. A minha estabilidade e a conformidade são muito baixos, né. Então, o que predomina mesmo é a influência e a dominância. No teu caso, muito provável que seja a conformidade alta, né, mas logo precedida da influência. a influência. Porque eu também tenho essa parte analítica, adoro ficar observando e criar os padrões. Eu Aham. presto atenção um pouquinho, 2, 3 vezes eu já peguei o padrão, já entendi como é que funciona o negócio ali, ou a pessoa, e Exatamente. E normalmente engenheiro ele vai muito nessa pegada, ele é muito desse tipo de perfil mesmo, né. Então, a pessoa que gosta de engenharia, o engenheiro ele é muito nesse perfil mesmo. só que eu tô numa transição de carreira aqui que eu adorei essa parte do mercado digital, digamos assim, Aham, né, depois que a gente fez essa formação numa academia de marketing digital, sim. ah, nossa, eu me apaixonei, me achei muito nisso e eu uso características que eu dos meus últimos 25 anos 20 anos na área da engenharia e da tecnologia, eu uso esse tipo de coisa agora em uma outra área, digamos,
e me ajudam muito. Agora você imagina, Legal. uma consultoria, um coaching de autoconhecimento. Além disso refletir em casa, que era o que a gente estava falando antes, isso vai refletir na parte de carreira e profissional. Você tem alta Sim, performance, você tem um ganho de tempo também, né, Karine? totalmente, totalmente. E hoje Nossa, é por isso que a gente fala da questão da alta performance, né, porque, eh, você acaba vivendo e produzindo em meses o que você em anos não tinha conquistado, Uhum. sabe. Então é por isso que, assim, ó, o processo de coaching nessas 12 sessões, eu cansei já de ver relatos de clientes meus e de outros coaches, por exemplo, que fizeram lá 3 anos de terapia com psicólogo, né, e não teve teve evolução sim, mas não teve aquela evolução, gigantesca que você vê drástica, que você vê de mudança de comportamento da pessoa, né, mudança de atitude. E aí, assim, a pessoa fazer lá 3, 4 sessões de coaching e um familiar, marido, chegar e dizer assim: "Meu Deus, você fez 3 anos de terapia com um psicólogo e agora você fez 3, 4 sessões aqui de coaching e você é outra pessoa", né. Mas por quê? Porque o processo de coaching, ele te leva a novas atitudes, a novos padrões de comportamento. Então ele leva você a novas ações, né. O processo de coaching todo, ele é formado de você pegar e você mudar as tuas ações, você mudar o teu comportamento. Karine, você sabe que aqui nos Estados Unidos a posição de coach é muito respeitada, né. Sim, Eles levam muito a sério em tudo, o coach financeiro, o coach do esporte, eles sim, respeitam muito, isso é cultural, né. sim. Me explica por que que o Brasil conseguiu demonizar a figura do coach? Conta, eu não Então, consigo entender. eh, essa façanha, né, o Brasil conseguiu não essa façanha, o Brasil conseguiu não só com o coaching, né, com tantas outras coisas, mas na questão do coaching específico, assim como também, sabe aquela coisa de network marketing aí, Uhum, que é uhum, muito difundido, que, né, muita gente conhece, muita gente trabalha com isso e tal, e aqui também, uhum. foi demonizado, né. Ah, Então quando você fala de marketing de rede, marketing multinível, o povo já torce o nariz e tal, e enfim. Apesar de que é uma baita ferramenta de venda, né, a sim. escola de venda você faz com esse tipo de perfil de negócio. Mas a questão do coaching também foi muito por isso, porque o que que acontece? Como não existe uma regulamentação, não existe hoje ainda no Brasil um reconhecimento da profissão de coach, aí começa a acontecer a prostituição do mercado, né. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou abrir números aqui, porque eu Tá. preciso que vocês entendam essa diferença. Outro dia eu estava, por exemplo, olhando no Instagram, veio uma propaganda para mim, daqueles, anúncios patrocinados, né, Uhum. para fazer a formação em coaching, por R$ 99 ou R$ 97, uma coisa assim. Gente, eu paguei na Febracis a minha formação, life coaching, business coaching e na área de eu fiz o curso de inteligência financeira também, na Febracis, eu paguei R$ 20.000. Nossa, a diferença do não. Tá? Quando a gente fala de uma formação em coaching, hoje o preço normal da Febracis para o curso de formação em coaching é cerca de R$ 8.000. São 8 dias intensos de formação, das 9 da manhã às 9 da noite. Às vezes vai até às 10, às vezes vai até 9h30, 10 horas, né? Mas você paga cerca de R$ 1.000 por dia. Uhum. E aí vem um dizendo que tem uma formação em coaching por R$ 99 no Instagram, e que você ganha certificado e sai com um certificado de coach. Você tá entendendo? Entendi, bem É respondido. essa ques é essa a diferença.
É essa a diferença. Então, infelizmente, esses que fazem esse tipo de formação, e aí saem fazendo processos de coaching com uma formação dessas, acabam destruindo e denegrindo a imagem de quem faz uma formação decente. E é um Makes sense. desserviço, né, porque Um você imagina desserviço, exatamente, um desserviço, né? Até a minha filha chegou para mim e falou assim, Isabela, na faculdade, disse que teve um dia lá, estavam falando de pessoas que com a profissão deles ganharam muito dinheiro. E aí a Isabela disse que na sala de aula, a Isabela falou coaching. Ela falou assim, não, mas isso não existe. Daí os outros colegas falando, isso não existe. Não tem, é tudo mentira o que eles falam no Instagram. Daí a Isabela disse que ficou olhando assim. Você já olhou o Instagram? Você conhece o Paulo Vieira, a Camila Vieira? Você já olhou o Instagram deles? Né? Então, assim, não, eu não acredito em nada daquilo. Então, assim, o nível de desinformação, né, e o desserviço acontece quando uma pessoa não preparada se auto-intitula preparada e aí quer sair para o mercado, né, fazendo coisas. Então, assim, essa é um padrão que a gente vê em várias áreas aqui no Brasil, né? A mesma coisa que vendedor de consórcio. Existem muitas piadinhas de vendedor de consórcio, né? Por quê? Porque é aquele mau vendedor de consórcio, aquele cara que não sabe fazer o trabalho dele, ele faz de qualquer jeito, ele empurra uma carta de crédito para o cliente, some e desaparece. Uhum. E aí existe um preconceito criado em cima do consórcio também por conta disso. Por causa disso. faz sentido. Exatamente, né? Então, maus profissionais que acabam trazendo, né, uma imagem ruim para a categoria. Além disso, nós temos um outro agravante que eu vejo, né? Existe aqui no Brasil uma rivalidade, uma concorrência muito grande de psicólogos com os coaches, Aham. analista com coach, sabe? Psiquiatra com coach. Mas a gente precisa entender que para cada tipo de situação existe um profissional para aquilo. Uhum. Nós temos, por exemplo, dentro do nosso processo, existe uma ferramenta que a gente chama de estado de crash. Se eu percebo que o meu cliente, o meu coach, ele está num estado meio depressivo, melancólico, que eu estou com dúvidas se a solução para ele é realmente o coaching, ou eu preciso encaminhar ele para um psiquiatra ou para um psicólogo, que o caso dele é depressão, ou um caso, às vezes, que a pessoa precisa de uma intervenção medicamentosa, né? Então, nós temos essa ferramenta, eu aplico essa ferramenta, e essa ferramenta vai me dizer se eu continuo o processo de coaching com esse cliente ou não. Entende? Porque aí eu vou chegar para ele e vou dizer, olha, o seu caso não é de coaching, você precisa de um psicólogo, você precisa de terapia. Que legal. Ou Interessante. você precisa de um psiquiatra, você precisa de tomar remédio, né? Ajuda de remédios. Então, a gente tem esse tipo de mecanismo. O problema é que o que acontece? Aí também, devido a essa, né, muitos profissionais, psicólogos e psiquiatras, sem conhecimento de causa, sem saber o que realmente o coaching faz, né? Qual é a nossa área de atuação, acaba também, né, saindo falando mal, enfim, da categoria por falta de conhecimento, né? Por falta de entender, compreender exatamente o que é que a gente faz. Ok, entendi. Bem respondido. Karine, conta pra gente aqui quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem com relação à educação financeira. Olha, sabe aquele negócio assim de você chover no molhado? Mas eu falo muito disso porque, assim, às vezes eu fico pensando que as pessoas que me seguem, principalmente lá no Instagram, e vê eu falando nos vídeos, meu Deus, ela só fala isso, né? Mas é que, sabe aquela coisa que é o óbvio, é o básico, mas ninguém faz, né? Então, assim, o principal erro que eu vejo, principalmente quando eu
eu sento com o meu cliente, eu começo a primeiro encontro de consultoria, né? A primeira coisa que a gente identifica, as pessoas não fazem um controle de gastos. É a primeira, é o básico do básico. Como é que eu vou saber como está a minha real situação financeira se eu não tenho uma planilha, se eu não tenho um controle de gastos? E aqui eu gosto sempre de falar o seguinte: não importa onde você vai fazer. Você quer fazer no caderno, caneta, papel e anotar? Ó, entrou isso esse mês. Vou dar o exemplo: mês de maio. Teve isso de entrada e de saída. Teve isso. Eu gastei tanto de combustível, eu gastei tanto de supermercado, eu gastei tanto com cartão de crédito, eu gastei tanto com alimentação, transporte, habitação. E as pessoas não fazem. Então, não importa se você vai fazer no caderno, se você vai fazer numa planilha no Excel, se você vai usar. Hoje tem muitos aplicativos para isso, né? Se você vai usar um aplicativo, mas faça. Porque o simples fato de você fazer um controle de gastos, né? Um controle de orçamento, planilha de orçamento que a gente chama, você identifica aonde estão indo, para onde está indo o teu dinheiro. É assim, normalmente o primeiro encontro de consultoria que eu preencho essa planilha junto com o cliente. Então eu sento com ele, com o meu computador aberto e eu começo a preencher. Vamos lá. Quanto que você gasta disso? Quanto você gasta daquilo? O que tem de entrada? O que você tem de renda? E é incrível que é nesse momento que as pessoas olham assim: meu Deus, eu tô gastando tudo isso com tal coisa. Meu Deus! Sabe, as expressões, eu queria ter uma câmera escondida para gravar as expressões, porque é ali que as pessoas identificam os supérfluos, os desperdícios. E eu sempre costumo dizer assim, que o que nos empobrece não são as grandes contas, são as pequenas, sabe? No livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz assim: apanhai as raposinhas que destroem a vinha. O que vai destruir a tua vinha não vai ser o urso, não vai ser os animais grandes, vai ser as raposinhas. Sabe aquelas coisas, aqueles pequenos gastos que vão fazendo o teu dinheiro escorrer por meio dos dedos? É a garrafinha de água que você, ao invés de levar uma garrafinha de casa, né, quando você sai, você acaba tendo que comprar na rua. E aí você paga 5 vezes mais, 6 vezes mais numa garrafinha d'água do que se você tivesse levado de casa ou comprado no mercado, né? Sabe essas pequenas coisas? O fato de você não, às vezes, levar para o trabalho uma marmita e você comer todo dia fora. Então, são nas pequenas coisas. É numa assinatura de Netflix que você está pagando e você não assiste, porque você não tem tempo de sentar na frente da televisão para assistir televisão e você está lá pagando, seja lá Netflix ou Prime Video ou Amazon Prime ou, enfim, independente, né? Qualquer desses canais de streaming. Então, eu já peguei uma cliente, por exemplo, que estava pagando. Ela ficou bem, o choque dela de realidade quando ela olhou assim, ela estava pagando R$ 1.080 de personal trainer, aí ela estava pagando mais 99 de academia, aí mais 600, quase R$ 600 para ela e o marido para o professor de tênis, para jogarem tênis. E daí ela olhou, meu Deus, eu tô gastando tudo isso. Simplesmente pelo fato de não ter o cuidado de ter um orçamento, de ter um controle de gastos, né? Então, essa é a primeira coisa, a pessoa não ter esse controle. O segundo principal erro é as pessoas não terem um planejamento, né? Quando eu não planejo, eu faço tudo errado. Se eu vou planejar uma aquisição, eu vou comprar um carro. Se eu não quero pagar 3 vezes o valor no carro num financiamento, jogando o meu dinheiro no lixo, pagando juros, então eu preciso me planejar. Ou eu faço uma carta de crédito, eu faço um consórcio, ou eu vou guardar esse dinheiro. Aquilo que eu pagaria de prestação, eu guardo todo mês e coloco numa aplicação para render, para que eu vá juntando dinheiro e eu possa comprar o carro à vista.
A mesma coisa numa aquisição de um apartamento, ou até mesmo, né, aqui, para vocês aí nos Estados Unidos é mais fácil, mas aqui no Brasil, por exemplo, até mesmo um computador, às vezes a pessoa precisa, né, se planejar para aquisição, porque não é uma coisa tão barata, né, já é uma coisa com um valor agregado maior. Então, é a falta de planejamento, as pessoas não planejarem as suas ações, né? E a terceira coisa eu colocaria como o endividamento, a cultura do endividamento, né? Provérbios capítulo 20, versículo 5 diz assim: aquele que planeja bem as suas coisas, ele tende à riqueza. Mas o que se apressa e pega atalho, empobrece. E a maioria das pessoas pegam atalhos e empobrece, né? Porque quando eu tomo uma atitude movido pela ansiedade, eu quero agora, eu quero o computador agora, eu quero o carro agora, eu não tenho o controle, o domínio próprio de eu aguardar, eu esperar, eu juntar o dinheiro para daí comprar. Daí eu vou lá, eu faço um financiamento, pago juros, pago 3 vezes o valor do carro, né? Às vezes lá 5 anos pagando. E aí o que acontece? Eu vou empobrecendo. Porque o dinheiro que era para eu estar fazendo render, eu estou entregando, eu estou dando para os outros. Alguém está recebendo, nesse caso, a instituição financeira, né? O banco. Então, quando a gente. Eu sempre costumo falar nas minhas palestras que esse tipo de comportamento ele é imaturo. É o comportamento que eu quero agora, né? Uma pessoa madura, ela não faz o que ela tem vontade, o que ela quer. Ela faz o que tem que ser feito, né? Então, a partir do momento que eu falo, eu preciso fazer um planejamento. Você sabe que eu e o Alessandro, assim, eu tinha um sonho, né? Da época que eu morava na Europa ainda, eu tinha um sonho de eu ter uma Mercedes GLK. Desde a época daquela empresa que eu e a Gabi trabalhamos juntas, né? Então, assim, nossa, eu via as mulheres, as executivas da empresa tinham a Mercedes GLK. E eu achava ela uma gracinha, porque ela é um SUV, né? Mas ela é um SUV mais femininozinho, assim, menorzinha. Parece Menor que a MR. Isso. E aí eu dizia assim, eu quero uma GLK. É pequenininha? Quando foi... Ela é pequena, mas não é. Não, Aqui ela é pequena. Lá no Brasil não é pequena. Ela é considerada aqui uma SUV. E aí eu peguei eu e o Alessandro, a gente estava planejando de trocar de carro, mas a gente já tinha colocado para nós que nós não iríamos fazer dívidas. A gente ia comprar à vista. Então, nós já estávamos há um bom tempo guardando dinheiro. Quando nós atingimos o dinheiro guardado para comprar à vista, a gente estava andando com uma Renault Megane, que na época custava R$29 mil, era a FIP dela. E aí, quando juntamos o dinheiro, nós fomos na loja, eu encontrei do jeito que eu queria o carro, comprei o carro. E aí era interessante ver a reação das pessoas, né? Das pessoas que conhecem a gente. Olhava assim, meu Deus, como assim? Você sai de um carro de 29, 30 mil e você vai para um carro de 130? Falei assim, pois é, mas é que se a gente não tivesse feito essa escolha de esperar, nós poderíamos ter trocado antes, sim. Eu estava com um carro de 30 mil, podia ter feito um financiamento, ter me apressado, pegado antes, ter trocado de carro antes, ter pulado para um carro de, sei lá, 60, 70, né? Mas não, a gente falou, não, o meu sonho, a minha meta é esse, eu quero a Mercedes GLK. Então eu não vou gastar dinheiro com outra antes. E a gente vai se programar, e nós guardamos dinheiro, quando chegou no dia de comprar, nós compramos o carro e quitamos o carro à vista. E aí, nós pegamos e quando a gente chegou assim, as pessoas, meu Deus, mas como assim? Como é que você sai numa Renault Megane e aparece com uma Mercedes, né? Eu falei assim, pois é planejamento. Então, tudo é decisão e escolha, né? É por isso que eu falo que o comportamento quero já, eu quero agora, essa ansiedade, ela faz parte de uma imaturidade, uma infantilidade, porque
uma pessoa madura que sabe onde quer chegar e sabe o que quer, ela vai agir da forma que tem que ser feito. Ela vai fazer o que tem que ser feito e não aquilo que ela tem vontade, não aquilo que ela quer. Então eu vejo que os 3 principais erros na educação financeira é esse: é você não ter esse controle, esse orçamento, você não ter um planejamento daquilo que você quer, e o terceiro é a pessoa se endividar, né? Fazer dívidas. Nós somos aqui em casa totalmente nós temos aversão à dívida, né? Então, quando você vive com tranquilidade com as dívidas, você é aquilo que eu falei, a cultura do endividamento, né? As pessoas acham normal e natural, mas não é. Não é, né? Não é normal e natural. Ainda mais não desculpa. Ainda mais A gente até tosse junto. ainda mais ainda mais num ambiente onde de juros exorbitantes que te É, corrói, né, a questão da dívida já não é legal, ainda mais numa situação tão desfavorável, né. Exatamente, exatamente. E aqui nós temos, né, não é à toa que os bancos aqui são os maiores, as instituições mais ricas, né, que mais fazem dinheiro. Se você for pegar a lista da Forbes do Brasil, os 4, 5 primeiros nomes é da família Safra, são tudo banqueiro, e seus herdeiros, né. E não tem, banco ele ganha, eu costumo brincar, eu digo que o banco ele é o agiota legalizado, né, porque Isso. ele vai pegar o teu dinheiro que está lá na poupança, que ele está pagando os míseros 0,5% quando está pagando 0,5% para você ao mês, de rendimento, e aí esse mesmo dinheiro que você tem lá, ele vai entregar para a pessoa que quer o empréstimo, só que a 7, 8% ao mês. Se ele está entregando para uma pessoa que está usando o dinheiro do cheque especial, ele está entregando isso por 15, 16% ao mês. Se ele pega esse dinheiro e está entregando para uma pessoa que está usando o rotativo do cartão de crédito, também nós estamos falando de 15, 16% ao mês. Então pensa, ele paga 0,5% para você, mas ele faz 15. Ele tem 14,5 de lucro. A margem de lucro é gigantesca, né. Exatamente, né, então a gente entende que hoje o saldo que a gente vê na nossa conta, a gente acha que o dinheiro tá ali, não tá, é totalmente virtual, né, porque o dinheiro que você colocou ali já tá na mão de outro, o banco já tá girando aquele dinheiro, já tá fazendo dinheiro para eles, né. E aí é por isso que eu sempre falo, quando você, vai lá e pega um financiamento, um empréstimo bancário, você está enriquecendo, né, você sai de ser um agente superavitário e você torna-se um agente deficitário, ou seja, eu estou pagando juros. Quando eu sou um investidor, eu sou um agente superavitário, porque aí eu recebo juros, né, e o endividado ele paga juros. Então, tudo é escolha na vida da gente, nós temos que tomar uma decisão, o que que é que você quer? Qual dos 2 você quer ser? mas a escolha desculpa, mas a escolha, Karine, ela tá baseada na informação que você tem. É cruel Exatamente. isso. E a gente vai voltar a falar de novo que tudo parte da educação, Uhum. da informação. E aí Aí eu repito aquela frase que eu disse, aquele versículo bíblico que diz: "Meu povo perece por falta de conhecimento". Todas as nossas dores, as nossas mazelas, elas são oriundas da falta de conhecimento, de Uhum. alguma forma. eu, assim, eu adorei a conversa de hoje, Karine. Eu queria agradecer muito você, o teu Parece que foram tempo. 10 minutinhos. É, né, Verdade. e o teu conhecimento de estar compartilhando aqui conosco, com o pessoal que está assistindo, que chegou até aqui. Eu quero já deixar aqui o convite para você voltar, para você a gente poder desbravar um pouquinho mais com dicas, com, sugestões e trazer mais conhecimento para o pessoal. Prometo que no próximo eu vou estar com a minha voz 100%. Agradecer o pessoal que chega no finalzinho, porque eu sei que às vezes
Tem gente que escuta só pelo Spotify e às vezes fica até ruim, né, ficar ouvindo um áudio que não é legal, mas eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai valer a pena aguentar até a minha voz bem Muito, rouca, né. muito. Mas antes da gente fazer o bate-papo aqui de finalzinho, eu queria fazer algumas perguntas, Cá, de reflexão. A gente falou muito de infância, a gente falou muito de família, e eu queria trazer uma reflexão tua, assim, a gente sempre conversa com o pessoal que participa, com os nossos convidados, eh, dessa reflexão de se você pudesse voltar no tempo e olhar pra Carine criança, aquela menina, o que que você falaria pra ela, com a experiência que você tem hoje? Eu falaria para ela que ela nunca deve, eh, deixar de correr atrás daquilo que ela almeja, e ela sempre deve buscar conhecimento. Acho que essa é a principal coisa, assim, sabe. Corre atrás, vai atrás de conhecimento, busque, busque, busque informação, porque a informação é a chave de tudo, né. É aquilo que a gente falou ali, que eu estava falando das filhas, né. "Ai, se eu tivesse tido o conhecimento que eu tenho hoje quando as minhas filhas nasceram, como teria s quantas coisas nós teríamos evitados, quantas dores, quantos traumas, quantos erros, né, não teriam sido cometidos se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje naquela época". Então, eu acho que se eu encontrasse com a Carine, eu pudesse perguntar, eu voltasse com a Carine lá, criança, eu diria isso: "Busca, busca, 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 busca e não cesse nunca de buscar". Quando eu te conheci, você já tinha esse perfil, mas quando criança não tinha esse perfil de buscar ou já veio um pouquinho? Tinha bastante também, mas eu acredito que, assim, principalmente quando a gente chega existem fases na nossa vida, né, eu quando eu volto pra minha história, eu vejo que teve fases, assim, que eu entrei numa zona de conforto, sabe. Que a gente parece que tira os olhos do foco da onde a gente quer chegar, enfim. Então teve uma fase ali que eu acho que poderia ter sido mais bem aproveitada, né. Poderia ter sido mais bem aproveitada, dessa maneira que eu vejo. Se a gente for pensar daqui a uns 10, 20, 30 anos, aproveita o podcast, a gravação, quem sabe fica gravado pra posteridade uma mensagem pra Carine do futuro. Isso mesmo, para as minhas netinhas, para os meus netinhos. É, A primeira vez que eu escuto isso é é, forte. que legal. É verdade. E assim, para mim não tá muito longe, né, porque as meninas já estão ali com 18, 19, É, planetinha. daqui um pouco estão namorando, estão casando, né, então eu sei Adorei. que eu brinco muito isso com a Alessandra, né, que nós já estamos numa outra fase com as filhas, agora a gente já está se preparando para os netos. Nossa. Então, é dessa maneira que eu acho que é muito precioso, né, você ter um podcast desse guardado. E Uhum. qual que é a mensagem que você vai deixar pra Carine do futuro? Ai, a Karine no futuro, olha, eu sei que dói, mas vai valer a pena e sempre vai valer a pena. É. Haverão frutos. Dói, crescer Dói, dói, né. dói, né, exige sacrifícios, exige muitas renúncias, eh, você eu digo brigar com você mesmo, né. Hoje é sábado à noite, né, aqui hoje posso falar o horário, vocês me permitem? Então, aqui no Brasil são 2h01, né, e nós estamos aqui gravando um podcast. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, eu podia estar com meu marido assistindo um filme, eu podia estar dormindo, né, É. enfim, mas nós estamos aqui. Então, todo sacrifício, toda renúncia, toda dedicação, ela traz frutos, Verdade. né, é a lei da semeadura, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E a colheita é o momento mais alegre, né. Tem um salmo que diz assim, aquele que vai plantando, chorando e lançando as suas sementes, voltará com os seus feixes fartos, né. Então a gente vai, às vezes, esse processo de você ir lançando a semente é doloroso, é sofrido, dói, né.
exige uma força muito grande, mas quando você volta com o resultado, quando você volta com a colheita, né? Aí você vê que vale a pena. Então, a minha mensagem para a Karine do futuro é essa: só segue, filha, só segue, só segue, continua, continua. Adore, lembrei da Dory agora, do Nemo. Não pare de nadar, É isso aí. Continue, continue. né? Não pare de nadar, continue a nadar, porque, né, lá na frente vai valer a pena, você não vai se arrepender. Então, Karine, como é que o pessoal encontra você? Por favor, deixe os seus contatos, porque eu tenho certeza, assim, que nossa, minha voz tá indo, gente. Amor, fala por mim, por favor. Como é que a audiência pode te encontrar? Pode deixar seus contatos profissionais, suas redes sociais. eu vou deixar aqui então o meu Instagram. Meu Instagram é karinecabral.finanças, né? Então lá tem vários reels, tem publicações, né? Muitas dicas práticas, notícias, né? Relevantes do mercado financeiro, informações que eu posto diariamente, né? Sobre o mercado financeiro brasileiro, como é que tá, sobre as finanças, não só brasileiro, internacional também, até porque o mercado brasileiro, financeiro do Brasil é totalmente um reflexo aí do americano. E tem bastante reels, tem bastante dicas, tem bastante publicações lá bem interessantes, né? E quem quiser um contato mais direto comigo, pode chamar no direct, né? Às vezes, para querer marcar uma consultoria online, ou marcar até fazer um processo de coaching, né? Online, virtual, a gente consegue atender, e através do direct a gente atende lá. Você consegue fazer o coaching virtual também? Sim, nós conseguimos fazer as 12 sessões virtuais. Adorei essa parte. Fala mais. Vamos ver a A agenda. gente já conversa, a gente vai encerrar, a gente vai conversar. Amor, como é que as pessoas te encontram? @André Coelho 1 e no LinkedIn André Coelho. Maravilha. O meu arroba é o Gabi Zaleski, esse aqui foi mais um podcast de deixar a gente sem voz, de tanto que a gente vai conversar. E De tirar o fôlego. com certeza a Karine vai voltar pra gente conversar Vai. mais sobre isso, para trazer mais dicas e, quem sabe, podendo orientar as pessoas nesse crescimento. Será um grande prazer, podem contar comigo, porque é aquilo que eu disse, eu amo, né, é propósito de vida, né, levar informação, educação, conhecimento, então podem contar comigo, para mim vai ser uma alegria. Obrigada, Karine. Obrigada a todo mundo que chegou aqui no finalzinho. Um beijo e até o próximo. Um beijo Obrigado, para gente. todos. Até mais.